Bom dia a todos, caros colegas, senhores deputados e deputadas. Vamos começar a primeira parte da nossa reunião com a audição do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, Dr. Miguel Fontes, sobre os vínculos precários dos formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a contratação de novas prestações de serviço. Esta audição é a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sendo que dou as boas-vindas à senhora deputada Isabel Pires, que tive o prazer de conhecer agora, e peço desculpa que há pouco não a reconheci, achei que tinha vindo do kindergarten, o que é sempre um elogio, e tem a palavra para a apresentação do requerimento com 5 minutos de tempo. Muito obrigada. Sra. Presidente, muito obrigada e obrigada também pelas palavras. Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou para esta audição prende-se com alguns problemas que temos vindo a identificar há bastante tempo. Recentemente, a 6 de janeiro, foi noticiado que a contratação de prestadores de serviço na administração pública tinha atingido, no final do ano passado, valores bastante altos, provavelmente os mais altos na última década, e que, nesse âmbito, era também indicado que o IFP seria o principal responsável por este aumento exponencial de trabalhadores, na prática, a recibo verde. E estes dados para nós são preocupantes por vários motivos. Por um lado, há poucos anos conseguimos que se avançasse com um programa de regularização, o Sr. Secretário de Estado conhece, nós aqui no Parlamento conhecemos muito bem, o PREV-PAP, e por outro lado, porque os problemas relativos ao IFP e ao seu modo de funcionamento e relacionamento com os formadores teve, no âmbito desse mesmo programa, muitos nuances, sabemos que muitos ficaram de fora e houve aqui vários problemas que, na verdade, acabaram por ficar por resolver. Em 2017 foram cerca de 1000 os formadores do IFP que tiveram um parecer favorável da CAB, da Comissão de Acompanhamento, e a CAB entendeu que essas cerca de 1000 pessoas se encontravam com um vínculo desadequado por se tratarem de trabalhadores essenciais que estavam a satisfazer necessidades que são permanentes deste organismo, do IFP. Muitos destes, então, estavam numa situação de precariedade há mais de 20 anos, apenas cerca de 500 viram a sua situação regularizada, destes 1000. Isto significa que o vínculo dos restantes que tiveram parecer favorável, é importante lembrar, desde maio de 2018, continua por regularizar, apesar de continuarem a desenvolver trabalho regular e com uma elevada carga horária para o IFP. No final de 2021, cerca de 200 formadores celebraram contratos de trabalho resolutivo a termo incerto, mais exatamente cerca de, creio que serão 218 formadores com este tipo de contrato, e que, do nosso ponto de vista, e aliás do ponto de vista da própria CAB, quando avaliou os seus casos, eles estão a suprir necessidades permanentes do IFP e que, portanto, não deveriam estar com este vínculo, mas sim estarem integrados nos quadros do próprio IFP. E, portanto, parece-nos que está aqui a haver uma espécie de contornar daquilo que foi a decisão da CAB na altura, com a não celebração desta integração. Na verdade, havia aqui um reconhecimento de uma relação subordinada, ou seja, os dois critérios que estiveram no centro, a subordinação e a necessidade permanente, foram aqui identificados com os formadores do IFP, e aquilo que nós continuamos a assistir dentro deste organismo do Estado é uma prática laboral que, enfim, mantém um padrão, do nosso ponto de vista, de irregularidade no enquadramento dos seus trabalhadores, em especial na parte dos formadores. Sabemos que eles continuam a ser recrutados formadores a falsos recibos verdes, exatamente porque há muitas necessidades que o IFP tem para suprir. Alguns dos formadores que foram integrados também no âmbito do PREV-PAP acabaram por sair, e nem nos casos de saídas de formadores houve a substituição por integração de formadores nos quadros do IFP. Igualmente, esta situação tem levado a que os próprios formadores tenham tentado entrar em contacto com a tutela. Foi enviada uma carta aberta à Ministra em novembro passado, houve um novo envio em dezembro, outro
outro envio em janeiro. Aquilo que nos dão nota é que nunca obtiveram uma resposta por parte da tutela a esta carta aberta enviada. Portanto, nunca tiveram uma palavra por parte do Ministério relativamente às suas reivindicações. E, portanto, as questões que gostaríamos aqui de deixar, elas, na verdade, são muito simples. É se o Governo, o Ministério, dentro deste organismo importante do Ministério do Trabalho, vai ou não regularizar estas situações. É uma pergunta antiga, que sempre nos trouxe muita preocupação. Se vai ou não celebrar contratos de trabalho por tempo indeterminado, vai reconhecer ou não os vínculos permanentes para quem teve o parecer positivo no âmbito da CAB do PREV-PAP e parece-nos que neste momento, passado tantos anos, não só de luta destes formadores, mas depois de todo um processo em que, em muitos casos, lhes reconheceu aquilo que era seu por direito, que é a integração no IFP, quando é que prevê, então, que o Ministério possa resolver esta situação e quando é que pode responder também àquilo que foram as cartas abertas enviadas pelo menos 3 vezes ao Ministério que não obtiveram nenhuma resposta. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Agora, para uma intervenção inicial de 10 minutos, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Muito obrigado. Muito bom dia, Sra. Presidente. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Com muito gosto que aqui me encontro outra vez, neste caso para então prestar os esclarecimentos solicitados relativamente a este processo. Eu ouvi com toda a atenção a exposição da senhora deputada Isabel Pires, que, aliás, aproveito também para cumprimentar, uma vez que é a primeira vez que me dirijo eu a si nesta comissão, e dizer que do processo, tal como o apresentou, há um conjunto de pressupostos que precisam de serem clarificados e de introduzirmos algum rigor nessa caracterização. Sob pena de facto, o resultado parecer aquele que a senhora deputada diz, mas, de facto, quando nós descortinamos com mais calma e com mais rigor este processo, vemos que não é assim. E eu vou tentar procurar ajudar a esse esclarecimento. De facto, houve um processo de regularização, como disse, extraordinário, o PREV-PAP, que não foi exclusivo do IFP, foi relativamente a toda a administração pública, e foi um processo extraordinário porque, como sabemos, o artigo 47º da Constituição inibe qualquer outra forma de entrada no Estado sem ser sob a forma de um concurso. E é muito importante nesta discussão nunca nos esquecermos deste artigo 47º da Constituição que tantas vezes nós todos chamamos à colação nestes debates e que, de facto, é a lei maior que não podemos esquecer. Isso vai ser relevante mais à frente, como verá. Nesse processo de regularização foram definidos um conjunto de critérios e de pressupostos, entre os quais um deles, depois desses pareceres favoráveis, como disse, que foram obtidos por 1.199 pessoas, até foi mais do que 1.000 pessoas, ficou estabelecido que era preciso também, cumulativamente, ter, no mínimo, 1.000 horas ininterruptas de formação nos anos 2015, 2016, 2017, consecutivamente. E só aqueles que cumpriram com este requisito é que puderam ver essa expectativa de integração verificar-se. E, portanto, isso deu origem, no que diz respeito, e estou a falar exclusivamente aos formadores, não me estou a referir a todo o universo de prestadores de serviços, a que tenham sido abertos 62 processos concursais que deram origem a 510 vagas que foram preenchidos com 466 contratos de trabalho. E esses foram plenamente integrados ao abrigo do PREV-PAP. Paralelamente a este processo, houve ainda a intenção do Governo de enquadrar, ao abrigo de uma norma do DLEO, do Decreto-de-Lei de Execução Orçamental, mais 218 formadores que foi possível integrar numa modalidade contratual diferente, uma vez que não cumpriam com esse requisito, nomeadamente que o excluiu da integração no âmbito do PREV-PAP. E como temos de cruzar toda esta matéria com a questão do que aconteceu no regime das carreiras da função pública, estamos a falar de pessoas que foram integradas como técnicos superiores e, portanto, não exclusivamente como formadores, mas, obviamente, aquilo que dá razão de ser à sua necessidade dita permanente
foi precisamente a possibilidade de alguns deles serem deslocalizados da atividade formativa para técnicos superiores, uma vez que não existe a carreira de formador, o que existe é a carreira técnico superior. E, portanto, estão ligados a processos de formação, mas não significa que sejam formadores. Dito isto, esse número é bem a expressão da vontade de integrar aqueles que efetivamente cumprem, digamos, necessidades permanentes e regulares no IFP, numa lógica clara de quem faz do combate à precariedade a sua bandeira, como é o caso do Governo, e, portanto, não poderia ser de outro modo. Questão diferente é querer ver precariedade em tudo aquilo que não é precariedade. Quando nós falamos de prestadores de serviços, nós não podemos, desculpe a expressão, automaticamente, imediatamente reagir como prestador de serviço, logo presunção de laboralidade, logo eventual contrato de trabalho. Não, é um prestador de serviço. O IFP celebrou em 2022, só na área da formação, 6.566 inscritos que estão no IFP com o número de contribuinte como prestadores de serviços. Valor médio oferido por estas pessoas em 2022, por mês, 360 e picos euros. O que dá bem a noção de que alguns destes 6.566 prestadores de serviços foram a uma ação de formação, um curso que se abriu numa determinada região. Isto não dá origem a uma necessidade certa e permanente. O que é certo e permanente é, na missão do IFP, a formação. O conteúdo dessa formação, a tipologia dessa formação, a modalidade dessa formação é variável. Portanto, como a senhora deputada compreenderá, não faz sentido estar a integrar um formador que foi contratado exclusivamente para uma determinada ação de formação, só porque é um prestador de serviço, de repente converte-se numa questão de precariedade. Não há precariedade nenhuma. Há flexibilidade e há prestação de serviço. E mal estaremos no dia em que o Instituto Público, com a responsabilidade como o IFP tem, de promover uma oferta formativa de qualidade e que esteja alinhada com as necessidades a cada momento expressas pela sociedade portuguesa, pelas empresas, pelas organizações empregadoras, do modo geral, que não o possa fazer porque vai ter que condicionar a sua oferta formativa não às necessidades, mas ao menu de competências que tenha dentro de casa. Ou seja, estaríamos hoje limitados a termos feito o que fizemos, como, por exemplo, termos recentemente aprovado um programa de formação em competências verdes para apoiar a transição para a economia verde, porque o IFP não teria o número de formadores internos suficiente com essas competências. Ou para a transição digital, para, no âmbito do PRR, estamos com uma iniciativa como o Emprego Mais Digital, em que o objetivo é formar 200 mil pessoas nesse âmbito. E poderia dar N e N exemplos. Ou seja, o que é que daqui decorre? Decorre exatamente esta ideia de que nós temos formadores que estão internos, há necessidades que são certas e permanentes, sem dúvida nenhuma, mas há outras que não são certas e permanentes. A atividade de formação é que é certa e permanente, não é o daquela pessoa. Portanto, este é um processo que eu julgaria perfeitamente tranquilo, perfeitamente pacificado, e aquilo que tenho explicado em contacto direto, quando me dirijo aos centros de emprego e formação profissional pelo país todo, do IFP, a quem me aborda nesse universo hoje de 212 pessoas que estão com contrato a termo, com um contrato indeterminado, mas não foram integrados no PREF-PAP, é precisamente explicar que sabem bem que não cumpriam os requisitos que foram definidos então num processo de regularização extraordinária e com abrigo. Volto ao artigo 47º da Constituição, não há forma de os integrar por uma vontade política ou administrativa de qualquer membro do Governo. Isso seria violar um preceito constitucional que, obviamente, ninguém o fará. E, portanto, aquilo que se trata é de permitir que essas pessoas estejam tranquilamente a prestar o seu trabalho no IFP. Umas vezes desenvolvem ações de formação, outras vezes organizam processos de formação, outras vezes são técnicos superiores noutros processos, porque aí sim estão as necessidades permanentes. E julgo que com esta explicação foi suficiente, não preciso de esgotar o tempo relativamente a enquadrar devidamente esta matéria. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela clareza das suas explicações e passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Paula Reis. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caríssimos colegas Srs. Deputados, deixem-me cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Secretário de Estado e agradecer a sua vinda para esclarecer as questões levantadas pelos deputados nesta Comissão.
E, relativamente à questão levantada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, lembrar que esta prende-se com a existência de contratações no âmbito da prestação de serviços, depois de ter existido um processo de regularização de contratações, no qual o PREV-PAV, no qual o IFP também esteve abrangido. Lembro a este propósito que o programa do Governo do 21º Governo Constitucional contemplava a limitação do uso pelo Estado de trabalho precário, estabelecendo uma política clara de eliminação progressiva do recurso a este tipo de trabalho. Para cumprir essa meta, a Lei do Orçamento do Estado para 2017, no artigo 25º, determinou a criação de um programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública e no setor empresarial do Estado, o PREV-PAV. Apenas vamos encontrar semelhante vontade e concretização no final dos anos 90, também num governo de iniciativa socialista, no governo do engenheiro António Guterres. Este processo levado a cabo resultou na contratação por este Instituto com um contrato de trabalho em funções públicas de 768 trabalhadores nos anos 2018, 2019 e 2020, com regras muito específicas, como já referiu o Sr. Secretário de Estado. Regras, aliás, que foram muito menos limitativas que noutros processos de outros institutos públicos e cujo critério era tão só, efetivamente, as 1000 horas. E estas 1000 horas divididas por 7 horas diárias de trabalho prefazem um total de 143 dias de trabalho. Lembro também que este critério foi acordado com o Bloco de Esquerda, nessa altura, para a determinação de quem podia ser candidato. Antes de formular a minha questão, Sr. Secretário de Estado, permita-me então enquadrar descrevendo aquilo que são, mais especificamente, as atribuições do IFP e a realidade em que este Instituto opera. É um serviço público de emprego português, cujo objetivo é articular as necessidades do mercado de emprego e dos candidatos a emprego, recorrendo a medidas, nomeadamente à formação profissional. Tem uma gestão tripartida, onde tem assento os parceiros sociais, o que deixa desde logo perceber o seu papel de intermediário no mercado de emprego. Todas as medidas geridas por esta instituição foram-se adaptando ao longo dos anos, tendo por base as alterações do mercado de trabalho, as alterações dos perfis dos seus utentes ou as diferentes visões de intervenção que os governos portugueses foram assumindo. A formação será talvez a mais adaptável de todas as suas medidas. As diferentes realidades regionais, muitas vezes as realidades de âmbito local, o diferente grau de evolução tecnológica da indústria, o tipo de produtos locais, o grau de escolarização dos utentes, a vinda de novos públicos para Portugal, como foi o caso dos migrantes ou dos refugiados, leva a que os planos de formação de cada centro de formação do IFP não se cristalizem nem na forma nem no conteúdo. A construção de unidades de formação no IFP baseia-se, obviamente, nas 392 qualificações que integram o Quadro Nacional de Qualificações, com adaptações específicas. Por exemplo, quando o IFP decide lançar um curso de bordados em Castelo Branco, será, obviamente, para bordado de Castelo Branco, não é por bordado de outra região do país. E, portanto, temos que nos adaptar e contratar formadores da região com essa competência. Não podemos ir buscar bordadores certificados a outra região do país, porque senão não servem aquilo que são as necessidades da região. Isto é um caso concreto que está a acontecer neste preciso momento. A proximidade ao tecido produtivo, o conhecimento das dinâmicas populacionais e a sua conjugação com os instrumentos financeiros disponíveis exigem adaptabilidade. A missão de qualificar, integrar e socializar exigem disponibilidade e proximidade. Com efeito, o objetivo estratégico de promover a qualificação profissional a nível nacional significa que o IFP desenvolve formação profissional para públicos ativos, empregados e desempregados, privilegiando a empregabilidade e a utilidade social do processo formativo, com particular ênfase para as áreas técnicas, para o setor de bens e serviços transacionáveis e para a reindustrialização do país. Ao mesmo tempo, trabalha para a integração de pessoas portadoras de deficiência e incapacidade, dotando-as de competências ajustadas para o ingresso, reingresso ou permanência no mundo laboral. As necessidades permanentes do IFP relativamente a formadores dependem sempre do plano de atividades, não é do IFP central, mas do plano de atividades de cada um dos seus centros, disperso a nível nacional. Nesta realidade, no âmbito dos contratos de prestação de serviços do IFP, encontram-se, na sua maioria, profissionais que já desempenham funções no mercado de trabalho, também aqui já referido, que levam o seu saber técnico e tecnológico para as áreas profissionalizantes da formação lecionada dentro das instalações do IFP, mas também nas empresas que solicitam formações à medida para os seus trabalhadores, que é uma prática muito comum no IFP. Da mesma forma,
E isto garantido sempre que todos os formadores contratados pelo IFP são certificados, pedagogicamente ou tecnologicamente. Da mesma forma, a necessidade de conhecimentos específicos no mercado de trabalho leva a que a IFP celebre contratos de prestação de serviços para os quais nós não temos formadores. Se o mercado nos pede trabalhadores com competências na área de CNC, nós vamos ter que contratar formadores. Esta lógica de construir formação num espectro muito alargado de áreas profissionais fez que sempre existissem contratos de prestação de serviços. Sempre. Assim, a minha pergunta é: como é que se faz a gestão das necessidades de contratação de prestadores de serviços indispensáveis à natureza de formação ministrada no IFP, mantendo a exigência que o Partido Socialista sempre tem relativamente à dignidade dos postos de trabalho, tão bem expressa na Agenda do Trabalho Digno, aprovada na passada sexta-feira nesta Assembleia? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Reis. Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, à Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento também ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Fontes. Agradecer desde já as explicações dadas no início desta audição. E dizer que este requerimento do Bloco de Esquerda sobre os vínculos precários da administração pública, em concreto do Instituto de Emprego e Formação Profissional, é um requerimento que vem no seguimento de outros também apresentados pelo Bloco de Esquerda. Aliás, em março de 2021 discutíamos um requerimento que versava sobre esta mesma matéria. Dizer, senhoras e senhores deputados, que o descontentamento com o funcionamento do programa de regularização dos vínculos precários da administração pública não é de agora, foi um programa bastante controverso. Houve uma criação de expectativas por parte do Governo e dos partidos que apoiaram o Governo, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que apresenta este requerimento, assim como o PCP, que na altura votaram favoravelmente a questão da proposta de lei do Governo. Na altura, o Partido Social Democrata não votou favoravelmente essa proposta de lei, não por não concordar com a precariedade. Nós somos contra a precariedade e, ao longo dos tempos, temos vincado essa nossa posição, mas pela metodologia da proposta de lei, por aquilo que era o processo. E isso veio-se a confirmar mais tarde, porque um programa que teria um prazo para iniciar em 31 de outubro de 2017 e estar concluído em 31 de dezembro de 2018, nós verificamos que em 2023 ainda existem casos de pessoas com expectativas criadas no sentido de serem regularizados os seus vínculos precários na administração pública, e nós verificamos que essas pessoas ainda hoje estão com essa expectativa, e essa expectativa não foi criada pelo Grupo Parlamentar do PSD, que foi alertando que o programa estava a ser mal conduzido e a metodologia não era essa, e essas expectativas foram criadas, pelo partido que hoje apresenta um requerimento e que está muito preocupado, e também por outros partidos que apoiaram essa mesma proposta de lei do Governo. E eu falo isto com dados concretos, porque se nós formos ver os dados relativamente aos trabalhadores a prazo, e se pegarmos nos dados de emprego público ainda publicados ontem, se em setembro de 2015 existiam 63.254 trabalhadores a prazo, sendo que em dezembro de 2022 existiam 89.772 trabalhadores na administração pública com vínculo, o que consubstanciava um aumento de 26.518 trabalhadores precários desde o início da governação socialista, corresponde a um aumento de 42% da precariedade do Estado. Por isso, quer isto dizer que o programa de regularização dos vínculos precários da administração pública não só não veio reduzir a precariedade, como neste momento é o próprio Estado, aquele, e o Sr. Secretário de Estado disse que a bandeira do Governo era combater a precariedade, é este Governo que tem a bandeira de combater a precariedade que mais precariedade criou nos últimos anos. É isso, Sr. Secretário de Estado, se analisarmos os dados, e vamos aos dados de emprego público publicados ontem, e é isso que nós conseguimos constatar. E o Sr. Secretário de Estado disse aqui na sua intervenção que uma coisa é prestação de serviços, outra coisa é ter um contrato de trabalho para responder àquilo que são as necessidades efetivas e certas e permanentes da formação profissional. E é importante aqui dizer, Sr. Secretário de Estado, e alertar que muitas das vezes, e o PSD alertou isso ao longo daquilo que tem sido esta discussão, que é necessário nós olharmos para as necessidades efetivas de formação profissional que são
aquelas que as empresas necessitam, porque muitas das vezes as ofertas formativas, e nós já alertamos isso várias vezes, as ofertas formativas que estão a ser administradas pelo Instituto de Formação Profissional não são aquelas que as empresas e os empresários nos informam que são necessárias naquele momento no terreno, e é importante que isso seja tido em conta, e isto também impede que muitas das vezes não sejam possíveis admitir todos os formadores no quadro, porque são necessidades que são de momento, e isso concordamos consigo naturalmente. E depois, Sr. Secretário de Estado, há aqui uma matéria que eu não posso deixar de abordar muito rapidamente e que diz respeito à descentralização de competências da formação profissional para as CCDRs, para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A resolução do Conselho de Ministros veio já dar algumas diretrizes de como é que vai acontecer e, entre outras áreas da economia e educação, a formação profissional consta daquelas que vão ser transferidas, e há aqui, naturalmente, algumas preocupações, porque ainda não se conseguiu perceber o que é que realmente vai acontecer, ainda nada está definido, e assim importa, Sr. Secretário de Estado, esclarecer o que é que vai acontecer no âmbito do IFP, se vai afinal passar essa competência para a esfera das CCDRs, o que é que vai acontecer à formação profissional que está a ser administrada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que é que vai mudar para os desempregados, o que é que vai mudar para os cidadãos. Continua a haver um grande, como dizia há bocadinho, desajuste da oferta formativa às necessidades dinâmicas do mercado, sim, Sra. Presidente, para concluir, do mercado, se vão ou não terem atenção a essas questões, se vamos ter ganhos de eficiência. Para concluir, dizer que esta é uma matéria que está, como disse, a gerar muita preocupação junto dos formadores, dos desempregados, dos cidadãos, dos empregadores, e era importante esclarecer, uma vez que também a Sra. Secretária de Estado da Coesão, que está até neste momento no Parlamento, já veio dizer que os prazos são para cumprir. Se os prazos são para cumprir, se em março de 2023 será para estar concretizado, era importante perceber de que forma. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus bons dias a todos os presentes, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Chega agradece a sua presença nesta audição, o que nos permitirá colocar algumas questões que gostaríamos de ver respondidas. Mas antes, permita-me uma pequena reflexão. O Estado, sendo por todos nós aqui presentes tido como uma pessoa de bem, deveria dar o exemplo à sociedade civil, principalmente às gerações mais novas, de como se deve comportar e relacionar na defesa do bem comum. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, com governação socialista, a percepção junto dos cidadãos comuns é de que o Estado não é uma pessoa de bem. O Estado mostra pelo seu comportamento, promovendo a pobreza, a corrupção, a irresponsabilidade e o desprezo pela lei, o oposto, conforme podem verificar os trabalhadores do IFP. Sr. Secretário de Estado, passo a colocar-lhe as seguintes questões. É verdade que o IFP tem trabalhadores em situação precária? Quantos trabalhadores do IFP se encontram nesta situação de precariedade e, usando as suas palavras, necessidades certas e permanentes? Nos outros organismos do Estado, qual o número de trabalhadores precários? Confirma o Sr. Secretário de Estado que neste momento são cerca de 90 mil. Isto são dados públicos que não podem ser desmentidos. Continuo perguntando quais as razões para que o Estado português perpetuar e promover este tipo de vínculo precário, que em nada dignifica nem o trabalhador, nem o Estado, enquanto entidade empregadora. Sr. Secretário de Estado, se o Estado trata assim os trabalhadores, que ética ou moral podem querer impor com margem na chamada digna, quando nasce de uma prática indigna? Quem são os responsáveis por esta precariedade? Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças ou os Ministros das respectivas tutelas? Como e quando o Governo que acaba de aprovar a Agenda de Trabalho Digno vai resolver esta situação de precariedade? Disse. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias, pelo seu poder de síntese, como é habitual. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado. Saúdo o Bloco de Esquerda por ter trazido este tema a debate.
E, Sr. Secretário de Estado, há uma pergunta que se impõe. Porquê manter formadores que são manifestamente necessários, cuja atividade corresponde ao que sabemos a necessidades permanentes, porquê mantê-los numa situação precária? Tanto mais que é manifesto, e foi já aqui expendida, até a necessidade de robustecer a oferta formativa dos vários centros de formação face às necessidades da formação de trabalhadores sentidas no meio empresarial. E, Sr. Secretário de Estado, porque é que nem todos os formadores que tiveram parecer favorável da CAB, e foram cerca de 1.200, foram admitidos, tendo assim caído o critério essencial para o concurso? O Sr. Secretário de Estado referiu há pouco, na sua exposição, que não foram integrados, julgo que 200, porque esses sim não correspondem, embora a formação oferecida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional seja uma atividade permanente, a atividade concreta que esses formadores desenvolvem individualmente não corresponde a uma necessidade permanente. Ora, nós tivemos ocasião de falar com alguns dos formadores, recebemos uma delegação e a conclusão a que chegamos é um pouco diversa da conclusão a que chegou, ou da afirmação que o Sr. Secretário fez relativamente a essa questão. Pelo contrário, ao que percebemos, eles cumprem jornadas inteiras de trabalho e alguns fazem-nos há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos precários, portanto. E é uma questão que importa aclarar. Importa aclarar de uma vez por todas, porque se trata de uma situação, por um lado, manifestamente injusta e, por outro lado, de uma situação em relação à qual o Estado não pode ser um mau exemplo. O Estado, do ponto de vista do cumprimento das normas, designadamente na área laboral, tem que ser absolutamente exemplar, sob pena de perder a autoridade para fiscalizar e agir, designadamente sobre as empresas que incumprem nas suas obrigações. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é se o Instituto, concretamente o Instituto de Emprego e Formação Profissional, não deve dar o exemplo na regularização das situações de precariedade. E se entende que, não o fazendo, está a dar um sinal de tratamento desigual em relação a outros setores. Já agora gostava de acrescentar um outro tópico para debate e que tem a ver com o reconhecimento da carreira dos formadores que foram integrados por força do PREV-PAV, na medida em que a carreira foi contada apenas a partir do ano 2015. Ora, na verdade, muitos desses formadores que foram integrados através do PREV-PAV tinham já uma carreira muito mais antiga. Alguns deles, ao que nos foi dado perceber, trabalhavam pelo menos desde 2007. Bom, importa perceber porque é que isto aconteceu, em primeiro lugar, e, sobretudo, o que é que o Governo vai fazer para corrigir esta situação de manifesta injustiça. Porque se é certo que, e bem, a lei confere instrumentos aos trabalhadores para, no âmbito das empresas privadas, recuperarem a todo o tempo os créditos também por efeito da antiguidade na carreira, o Estado não pode permitir-se subtrair a carreira, o tempo de carreira aos professores. Bem, sei que temos já alguns exemplos negativos, como é o caso dos professores, mas esperemos que o Sr. Secretário de Estado tenha uma resposta para esta matéria. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço-lhe
cumprimento escrupuloso do tempo do Sr. Deputado Alfredo Maia e, finalmente, para encerrar, passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nós de facto temos, e não é novo, mas temos aqui algumas divergências na forma como vemos aquilo que é o IFP, como é que a própria contratação destes trabalhadores fundamentais é feita. Há uma questão que ainda não respondeu, e eu creio que é uma questão que estes próprios formadores têm feito, fizeram-nos já por 3 vezes em carta aberta ao Ministério sem resposta. Existem 218 formadores. O Sr. Secretário de Estado aqui justificou que foram contratados com uma modalidade diferente por corresponderem, aparentemente, a necessidades diferentes daquilo que seria a formação permanente, mas que tiveram parecer positivo da CAB. E quando uma CAB dá um parecer positivo, tem os seus fundamentos. E do nosso ponto de vista, e aquilo que estava previsto em todo o processo do PREV-PAP, e por isso é que a CAB deu este parecer positivo, é porque estavam reconhecidas condições para regularização. E, portanto, a pergunta que se coloca para estas 218 pessoas mantém-se a mesma. Tiveram um reconhecimento de que os seus vínculos deveriam ser regularizados. Estamos em 2023, os seus vínculos não estão regularizados de acordo com aquilo que foi reconhecido pelo parecer da CAB. E, portanto, eu lamento, mas continuamos sem ter uma resposta cabal a esta afirmação. Estas pessoas, como eu disse, tentaram contactar o Ministério por carta aberta 3 vezes, continuam sem ter esta resposta. O Sr. Secretário de Estado, o Governo, poderá dizer que não é precariedade, é flexibilidade. Temos aí um mundo que nos separa sobre esta afirmação e sobre a forma como, de facto, se olha para esta forma de contratação e de olhar para aquilo que é a suposta flexibilidade. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado, então, dissesse a estas pessoas que continuam a ter muitas dúvidas sobre o seu futuro, se preferem esta flexibilidade ou não. É que eu parece-me que não, e o Bloco de Esquerda tem contactado com muitas destas pessoas e, de facto, mantém-se uma situação, como já aqui foi dito, e eu referi na minha intervenção inicial, temos pessoas em situações de precariedade, sim, do nosso ponto de vista, há mais de 20 anos, que prestam funções ao IFP que poderão não ser permanentes do ponto de vista da tutela, mas que, de forma permanente no tempo, estas pessoas prestam estas funções ao IFP e, portanto, as próprias consideram e têm aqui muitas dúvidas sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Mas a questão essencial neste momento, e daí termos apresentado este requerimento, como aliás temos vindo a apresentar muitos outros, porque o PREV-PAP foi um processo muito importante, ainda bem que foi feito, mas o Bloco de Esquerda foi sempre muito exigente com o cumprimento deste mesmo programa e durante vários anos fizemos vários requerimentos para perceber o ponto de situação e para responder aos problemas que estavam a ser também criados no âmbito deste processo. Esse acompanhamento é muito importante. Infelizmente, no caso do IFP, este acompanhamento tem sido permanente e este escrutínio tem sido permanente porque os problemas se mantêm. E, portanto, a pergunta que fiz inicialmente não foi respondida, eu mantenho-a. Porque é que 218 formadores tiveram um parecer positivo da CAB e, portanto, se tiveram um parecer positivo, houve o reconhecimento dessa necessidade de regularização, porque é que ainda não estão? Estas pessoas precisam de o saber e eu creio que é importante olhar para o futuro e, de facto, é todo um outro debate, mas a forma como nós olhamos para o IFP, como nós organizamos o trabalho do IFP e como nós tratamos os trabalhadores do IFP, nomeadamente os trabalhadores, deve, do nosso ponto de vista, também merecer uma reflexão muito profunda para que esta sensação que os próprios formadores têm de que não são reconhecidos, às vezes, durante uma vida inteira pelo seu trabalho, tem que mudar e os formadores do IFP têm que ser a primeira a dar esse exemplo. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. E agora, para encerrarmos esta audição do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, tem a palavra para uma resposta conjunta, 25 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Julgo que não precisarei da totalidade do tempo, mas veremos.
Eu vou começar por esta última intervenção da senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, porque acho que me ajuda a recentrar, e é, aliás, o motivo desta audição, o tema, sem prejuízo de depois responder, obviamente, a todas as outras questões que também me foram colocadas. Mas, começando pelas observações e pelas questões da senhora deputada Isabel Pires, vou tentar ser ainda mais explícito do que fui na minha primeira intervenção. Nós não podemos olhar para o processo do PREFPAP extorquindo uma fase, um momento, e não olhar na sua globalidade. Portanto, dizer que houve 1.199 pessoas que, de facto, obtiveram um parecer favorável da CAB, não significa que isso significasse automaticamente, passa a redundância, direito à integração, porque a seguir havia mais uma fase, que era a questão da densificação dos critérios. E, como eu referi, a partir do momento que se entendeu que era preciso aferir que aquelas pessoas não estavam momentaneamente a ter um volume de trabalho que as tornavam automaticamente uma necessidade certa e permanente vista do ponto de vista da instituição, mas que tinha que ser aferida pelo mínimo de horizonte temporal, e se estipulou um universo de 1000 horas consecutivas em cada ano, e como a senhora deputada do Partido Socialista teve a oportunidade de fazer a conta e referir, até um número muito generoso, porque significa, se dividimos pela jornada de trabalho normal de um funcionário público, estamos longe de chegar a um ano de trabalho. E ainda assim, foi esse o critério que foi utilizado. Isso permitiu o contrário. Vamos lá ver uma coisa. Nós não podemos transformar isto naquilo que isto não foi. O que isto foi a regularização extraordinária que permitiu a mais de 500 pessoas poderem, querendo, integrar-se no IFP. E, no fim, houve 466 pessoas que o fizeram. Já agora dizer, Sr. Deputada, que algumas, entretanto, já saíram. E isso também cruza com o tema das necessidades que não se podem ver de uma forma estática no tempo. Porque, entretanto, houve pessoas que se aposentaram, houve pessoas que, ao abrigo da mobilidade interna, foram para outros organismos, uma vez ganhando o estatuto de funcionárias públicas, e houve pessoas, admire-se, que até chegaram ao ponto de dizer assim, não, quero rescindir contrato porque, afinal, bem feitas as contas na minha vida pessoal, eu prefiro voltar à minha condição de origem tão precária que é de rescindir o contrato porque acho que é mais relevante estar nessa posição do que integrada. Portanto, nós não podemos olhar para isto de uma forma que não atenta à realidade. E eu volto a dizer, eu não tenho nada contra a flexibilidade, tenho tudo contra a precariedade. E, de facto, flexibilidade e precariedade são coisas distintas. Não faz nenhum sentido, como qualquer pessoa compreenderá, que nós olhemos para os números do emprego público e digamos há X milhares e, portanto, o Estado está a dar um mau exemplo, isto é tudo precário. Eu acabei de dizer que só o IFP, e assumo tranquilamente, não há nada a esconder, tem mais de 6.000 pessoas na sua base de dados, no ano 2022, que ao abrigo da declaração de rendimentos tipo B, prestação de serviços, cujo valor médio, isto são dados objetivos, diz-nos tudo sobre a necessidade certa e permanente, não chega a 400 euros por mês, são 366 euros mensais. Acha a senhora deputada que faria algum sentido transformar estas pessoas todas em funcionários públicos e depois ficavam a fazer exatamente o quê? E paga já agora com que carga fiscal? E também convido os outros grupos parlamentares a associarem-se a esta reflexão, porque convém que nós tenhamos uma visão. Eu não referi nenhum em particular, mas gosto de ver que seja o PSD a assumir esta observação. É que é preciso ter uma visão holística, porque cada funcionário público que se integra significa depois, na outra discussão, se calhar noutra sala, noutra reunião com outro membro do Governo, dizer que carga fiscal insuportável que nós temos. Pois é que no fim do dia alguém paga a conta. E quem paga a conta somos todos nós. E, portanto, nós temos que ter gestão criteriosa. Isto não tem nada a ver com precariedade. Isto foi um processo, como a senhora deputada do Partido Socialista referiu e muito bem, que nos enche ao Governo de orgulho e, por acaso, curiosamente, é sempre um Governo do Partido Socialista que procede a esta regularização extraordinária. Sim, porque, se os senhores deputados do PSD me permitirem a memória histórica, ainda me lembro do tempo em que se falava de programas de mobilidade, eufemisticamente, para dizer, basicamente, um convite a despedimentos, e nos anos não são assim tão distantes relativamente ao Estado. Bom,
Mas não é esse o tema, da audição, e eu não me quero afastar do tema, porque o tema é muito simples e eu acho que, a bem da qualidade do debate político, nós devemos centrar-nos naquilo que são questões reais. E sobre a questão real que está em cima da mesa, na minha primeira intervenção, por lapso, não referi, eu não tinha conhecimento dessas cartas abertas, confesso, mas digo o que, aliás, disse aqui a pretexto de outros dossiês e, aliás, consequentemente, logo a seguir, reuni com outras pessoas quando, noutro processo, a Sra. Deputada não estava, sobre os animadores socioculturais, aqui o fiz e, entretanto, já reuni. Volto a dizer o mesmo. Toda a disponibilidade minha, enquanto Secretário de Estado de Trabalho, para receber todos aqueles que solicitem qualquer reunião de audiência. Mas, neste caso, digo-lhe mais, Sra. Deputada, e aí não me esqueci de dizer, não só não estou disponível para receber, como fui ao encontro desses trabalhadores. Eu não me furto ao contacto com os técnicos do IFP, com os formadores. Eu estou no terreno, eu visito as delegações regionais, eu dialogo com as pessoas. E o que lhe digo, e volto a dizer, é que, manifestamente, nós não podemos querer tudo e o melhor dos mundos. Porque as mesmas pessoas que muitas vezes reivindicam, na sua legítima, ou não sei se é legítima ou não expectativa, mas na sua expectativa, essa integração, são as mesmas que depois se queixam de dizer assim, eu sou uma necessidade certa como formador e agora estou a ser usado para funções que não são de formador porque estão a fazer trabalho como técnico superior. E eu explico, de uma forma tão didática quanto possível, que têm de compreender que essas 212 pessoas foram enquadradas. Elas não estão em uma situação de precariedade. Elas estão enquadradas ao abrigo de uma figura que é de um contrato a termo resolutivo e estão permanentemente a trabalhar e com horário de trabalho normal, com vencimento normal, com todos os direitos, não há nenhuma precariedade. Agora, o que nós não podemos, eu poderia dar aqui 10.000 exemplos, eu acho que basta um, é, obviamente, quem dá uma ação de formação em cozinha não pode dar em mecatrónica e quem dá em mecatrónica não pode dar em competências digitais e quem dá em competências digitais não dá em estética e assim sucessivamente. Nós temos uma oferta formativa no IFP de uma riqueza enorme, que não só é rica do ponto de vista, digamos, do seu catálogo, mas é rica matricialmente em termos regionais. E já agora também dizer à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados no seu todo que é bom que tenhamos consciência que estes modelos têm problemas organizacionais a seguir. É que o mesmo formador que enquanto se encontrava como prestador de serviço externo a cumprir uma necessidade certa e permanente, esses sim, aqueles que foram integrados, estava disponível para ir nessa qualidade a várias regiões, prestar o mesmo custo de formação, uma vez integrado no Estado, como funcionário público, de acordo... mas não, o que é que isto tem de estranho? De acordo com o princípio da lei, diz, como é evidente, que para se deslocar do Algarve para o Porto, poderá fazê-lo, mas obviamente desde que o Estado cumpra com a legislação e suporte os custos inerentes. E, portanto, isto reconduz-nos sempre à mesma questão que, com tranquilidade e com toda a serenidade e com toda a capacidade de enfrentar este tema sem nenhum incómodo, volto a dizer, sem nenhum incómodo, isto trata-se de fazer uma gestão criteriosa dos recursos públicos. E não se trata nada de fomentar precariedade. E, portanto, eu volto a dizer, de ver aqui qualquer precariedade, não existe precariedade nenhuma. Existe uma situação completamente resolvida, integrada, e o que nós temos é um modelo que, obviamente, não pode ficar cristalizado em função dos perfis e das competências daqueles que são os formadores do IFP. Sob pena de, no outro dia, como dizia a Sra. Deputada Helga, e com toda a razão, então estaríamos aqui, sim, a ter de responder porque é que o IFP não é capaz de dar formação em áreas para as quais, porventura, não teria os seus formadores com as competências internalizadas. E, portanto, todos, julgo eu, estamos de acordo que para podermos ter esse leque de formações, precisamos de recorrer a prestadores de serviços. E prestadores de serviços não são precários. Eu gostava mesmo que separássemos de uma vez por todas esta distinção de conceitos, porque só em nome de uma bandeira ideológica, mas que nada tem a ver com a vida concreta das pessoas, é que nós continuamos a insistir nesta confusão. Isto é verdade nos formadores e é verdade noutras situações profissionais e nós temos que ser claros. Precariedade é uma coisa, flexibilidade é outra. Quanto à precariedade, tudo. Quanto à flexibilidade, nada. Peço desculpa e esse é o entendimento do Governo, é o meu entendimento e julgo que não há nenhum problema relativamente a isso. Relativamente às outras perguntas que me foram feitas a propósito deste tema,
Eu acho que já respondi ao Sr. Deputado Alfredo Maia, estou a fazer do fim para o princípio, quando me perguntou porque é que mantemos pessoas sem estarem integradas, ainda que correspondam a necessidades permanentes. Já expliquei que as necessidades, como se viu, não foram assim tão permanentes e, por outro, volto a dizer, porque, obviamente, fora de um processo extraordinário, não é possível atender esta situação individualmente, porque isso violaria, volto a dizer, a norma constitucional que não permite que outra forma de aceder a funções públicas que não seja num princípio de universalidade de acesso e, portanto, não pode ser à exata medida da pessoa A, B ou C. E, portanto, o Sr. Deputado julgo que me acompanhará nesta preocupação de respeitarmos escrupulosamente a Constituição e, portanto, na sua integralidade e, portanto, o artigo 47º também julgo que é para cumprir neste momento. E por isso eu digo que não há aqui nenhum problema de exemplaridade e por isso é que não há nenhuma contradição entre o Partido Socialista ter aprovado nesta Assembleia uma proposta de lei que foi submetida pelo Governo, a que vulgarmente chamamos a Agenda do Trabalho Digno, que faz de facto o combate à precariedade uma bandeira, e esta situação do IFP ou outras em outras esferas da administração pública, porque, como digo, estamos a falar de matérias diferentes. Sobre a questão da Sra. Deputada Helga Correia sobre a descentralização de competências, que apesar de extravasar o âmbito desta audição, não tenho nenhum problema em lhe poder, com toda a simpatia, responder. O que acontece é exatamente aquilo que a Sra. Deputada disse. Houve uma resolução do Conselho de Ministros em que já definiu um conjunto de áreas em que essa transferência de competências vai incidir, definiu um conjunto de matérias que estão agora a ser objeto de trabalho e, portanto, quando diz nada está definido, não, está definido nessa resolução do Conselho de Ministros e agora há um conjunto de atos subsequentes que estão a fazer os seus trâmites. A pergunta em concreto é, há um conjunto de competências hoje que tem a ver com o IFP nas suas delegações regionais, que é entendimento do Governo que estaremos melhor servidos se elas transitarem para as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, que tem a ver essencialmente com o quê? Com a capacidade de auscultação das próprias necessidades formativas no terreno, de proximidade aos atores económicos, sociais. Olhe, por exemplo, com exemplo concreto, é mais fácil quem está, obviamente, mais próximo, numa lógica de princípio de proximidade, de subsidiariedade, detectar uma alteração em curso num tecido produtivo, porque há um risco de alguma coisa e, portanto, preventivamente, isso ser um alerta para que o IFP tenha que montar formação profissional que previna situações de despedimento futuro, que permita a requalificação de competências, desse processo poder ser devidamente diagnosticado através de um conselho consultivo que seja, por exemplo, presidido pela CCDR. E, portanto, são um conjunto de temas que são relativamente tranquilos, que têm a ver com isto, o emitir parecer sobre a elaboração das políticas governamentais de formação profissional a nível regional, é participar na criação de percursos formativos em resposta às necessidades setoriais específicas do mercado de trabalho regional, é garantir que há uma maior conexão entre a formação profissional contínua incluindo a promovida pelas próprias empresas e o catálogo nacional de qualificações, de acordo com as orientações fixadas pela ANCAP, é identificar alterações de especialização produtiva regional, como estava a dar o exemplo, com vista nomeadamente à concessão de medidas de apoio à reconversão profissional de trabalhadores. Enfim, é um conjunto de temas em que procuramos tirar o melhor deste modelo, que é termos uma melhor eficácia de resposta em função da proximidade. Mas se a pergunta é dizer se o IFP vai ser desmembrado, não vai. O IFP é um instituto que tem nas suas atribuições e competências e as suas materializações são de âmbito nacional, em termos de instrumentos, os programas, e depois tem uma aplicação regional. E, portanto, esse diálogo pode ser feito de forma mais profícua se envolvermos as CCDRs com aquilo que já hoje é também a estrutura orgânica do IFP. Mas dir-lhe-ei que, a seu tempo, teremos a oportunidade, seguramente, de revisitar este dossiê, uma vez que ele ainda está em construção e, portanto, acho que, nessa altura, teremos a oportunidade de aprofundar esse tema. Mas é um processo perfeitamente tranquilo, em que a área da formação profissional acompanha outras que foram decididas nesse sentido de também serem transferidas para as CCDRs. Relativamente
À pergunta do Sr. Deputado Jorge Galveia, também julgo que já lhe respondi, portanto, não há precariedade. Este número, como lhe disse, não podemos confundir um registro de prestadores de serviços contra eventuais trabalhadores precários e, portanto, já respondi à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda aquilo que lhe respondo também a si. Relativamente à pergunta mais sistémica, se quisermos, que a Sra. Deputada Paula do Partido Socialista me fez, relativamente a como é que nós compaginamos estas necessidades certas e permanentes vistas do lado, digamos, de quem é formador, com as necessidades que são incertas e não permanentes do lado da instituição, é precisamente criando um modelo que seja equilibrado. Ou seja, nós temos um conjunto de áreas de formação que são permanentes no tempo, que são permanentes no território, e essas sim não haveria razão nenhuma para não estarmos a trabalhar com esses formadores devidamente internalizados. E, portanto, aí sim estaríamos a fomentar precariedade. Não o fizemos, integramos significa somar a muitos outros que já lá estavam. Portanto, atenção que a capacidade formativa do IFP não se esgota nestes que foram objeto do PREFPAP, a somar a todos os outros que já faziam parte do IFP. Acontece que, precisamente para responder com agilidade, com capacidade aos desafios que nos são colocados, temos que recorrer precisamente a formadores externos com competências específicas que nós incentivamos, que nós formamos formadores, e o próprio IFP tem ações de formação de formadores, obviamente para que tenham a certificação própria, para depois integrarem, quando há necessidades, nas mais diferentes áreas, a oferta formativa do IFP. E é assim que conseguimos compaginar uma situação com a outra. O respeito total e escrupuloso pelos direitos dos trabalhadores do IFP e, por isso, esse processo, quando se entendeu que precisamente já era tempo de os integrar porque eram necessidades certas e permanentes, isso fez. E, dentro desses critérios, continuamos, obviamente, a contratar sem nenhum problema e, portanto, é um número que não envergonha ninguém. Pelo contrário, até posso dizer que é um número que, desde 2015, visto semestralmente, está relativamente estável. Se nós formos lá atrás, vamos ver que todos os semestres o IFP tem na sua contratação um universo, depois variou, obviamente, consoante a pandemia, consoante este ano, aquele, mas anda entre os 6.000 e tal registros, 5.500, no pior ano foi pouco mais de 5.000 prestadores de serviços externos. Nos melhores anos, como este de 2022, em que também aumentámos o volume de horas, já agora dizer, em que foi um dos anos em que aumentámos que tivemos o maior número de horas de formação ministradas pelo IFP e, portanto, obviamente, isso tem que ter consequência no número de prestadores de serviços que contratamos, mas, como digo, retenham, por favor, este número, que é objetivo e que acho que dá bem a noção, ainda que seja uma média, de que não faz sentido nenhum falar de precariedade quando estamos a falar de um valor mensal de 364 euros por mês, quando dividirmos o total do quanto o IFP gasta com estes prestadores pelo mesmo universo de 6.000 e tal prestadores. Acho que dá bem a noção de que não estamos a falar de nenhuma necessidade certa e permanente e alguns, termino, são mesmo contratados para fazer uma única ação no ano, num único distrito e, no entanto, integram este número dos 6.600 prestadores de serviços. Portanto, eu julgo que respondi, Sra. Presidente, todas as questões que me foram colocadas. Como previ, acho que não foi preciso esgotar os 25 minutos. Agradeço muito as perguntas das senhoras e senhores deputados e termino manifestando, como sempre, total disponibilidade para aqui voltar a esclarecer esta ou qualquer outra questão que os senhores deputados entendam por necessária e relevante. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Em nome de todos os grupos parlamentares, agradecemos a sua presença, os esclarecimentos que nos prestou aqui, que me parece que clarificaram muitas das questões colocadas, independentemente das diferenças ideológicas que nos separam. Para mim foi muito clarificador as respostas do Sr. Secretário de Estado. Agradecemos mais uma vez a sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.